Quando será crime militar? Ratione legis, em razão da lei, é aquele crime militar elencado no Código Penal de 69. Ratione persone, em razão da pessoa do militar, militar da ativa contra militar da ativa. Ratione loci, em razão do lugar, militar em local sujeito à administração militar. Ratione materi, em razão da matéria, exige dupla qualidade do militar, no ato e no sujeito. E ratione temporis, em razão do tempo. É crime militar aquele cometido em determinada época. Vamos lá, vamos ampliando. Eu gosto sempre de trazer e a gente vai ampliando isso de modos diferentes, porque quem não entendeu na primeira explicação, talvez por uma visão diferente comece a entender. Crime propriamente militar, artigo 9º, inciso 1. Tem que estar no CPM qualquer agente. Qualquer agente. É um crime que ele está diferente da lei penal comum, não previsto na lei penal comum. Então, artigo 9º, inciso 1, quando ele for diferente da legislação penal comum, ou não previsto. Tudo bem? Ele usa a expressão qualquer agente, realmente tem uma questão do passado, né? Mas principalmente porque é possível para algumas doutrinas que o militar inativo, a depender da teoria, também pratique esse crime. Por exemplo, violência contra superior. Tá bom? Temos também, qualquer agente, a questão do insubmisso, que pode praticar um crime propriamente militar. O que é o importante do artigo 9º, inciso 1? É que você vai enxergar este crime do artigo 9º, inciso 1, que é o crime propriamente militar, analisando tão somente o próprio dispositivo do Código Penal Militar. Você não precisa ter aqui, no artigo 9º, inciso 1, a condição de militar contra militar, de militar em lugar sujeito à administração militar e de militar em serviço. Essas três condições, elas não são do inciso 1, elas são do inciso 2. Os crimes do artigo 9º, inciso 1, nós vamos ler aqui, você vai ver que a própria redação do Código Penal Militar, parte especial, por si só, já traz a chamada tipicidade do Código Penal, do Direito Penal Militar. Aqui, ó, para finalizar, né? Artigo 9º, inciso 1. Só podem ser cometidos por militares, afetam diretamente a hierarquia, disciplina ou a própria existência das instituições militares, estão previstos exclusivamente no CPM e não encontram correspondência exata à legislação penal comum. Acho que agora esse resumo ficou muito claro o que é um crime propriamente militar e os exemplos que eu li para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês e vamos fazer um estudo em cima do próprio Código Penal Militar. Artigo 136, hostilidade contra país estrangeiro. Estou nos crimes militares em tempo de paz, tá? Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo. Provocar o país estrangeiro. Provocar o militar diretamente país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil. Percebam que esses crimes são crimes mais das Forças Armadas, né? Violação de território estrangeiro. Violar o militar território estrangeiro com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil. Temos aí uma aparente animosidade, né, com a Venezuela. Eles fazem exercícios militares na fronteira. Imagine que um comandante ali de tropa, um tenente, um sargento, resolva avançar contra, ali alguns metros, alguns quilômetros, contra a Venezuela, com o fim de praticar ato em jurisdição em nome do Brasil.
talvez ali praticar algum ato, retaliar a ação dos militares venezuelanos. Nós temos o crime de violação de território estrangeiro. Olha o título 2: dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, do motim e da revolta. Reunirem-se militares, agindo contra a ordem recebida de superior. 2 militares é o suficiente. Trata-se de um crime propriamente militar. Artigo 9º, inciso 1. Revolta, se os agentes estavam armados. Violência contra superior. Praticar violência contra superior. Não é só a lesão corporal, porque existe a lesão corporal aqui. Mas o vias de fato, o empurrar um superior é um crime propriamente militar. Desrespeito a superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Pode ser por videoconferência, pode ser pessoalmente ou não. Desrespeito a símbolo nacional. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional. Queimar a bandeira nacional. Tirar sarro do hino nacional. Veja como o militar pode sofrer nesse aspecto. Isso daqui é um crime propriamente militar. Olha o despojamento desprezível. Despojar-se de uniforme, condecoração, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Tudo isso, meus amigos, são crimes propriamente militares. Pergunto para vocês, leiam esse dispositivo aí do 162. É necessário eu ficar fazendo interpretações se o militar está dentro do quartel, se ele está de serviço, se o crime é de militar contra militar? Perceba que o próprio tipo penal do 162, por si só, ele já diz tudo. Por si só, ele já diz tudo. Despojar-se de uniforme com decoração, insígnia ou distintivo. Ele não precisa de mais nenhuma tipicidade. Ele não precisa da tipicidade indireta, que é o caso do artigo 9º, inciso 2. Você não precisa ficar fazendo interpretação, mas espera aí, esse militar ele despojou-se de uniforme dentro do quartel ou fora do quartel? Ele estava de serviço ou fora do serviço? Não importa. Porque quando um militar pratica um despojamento desprezível, ele já praticou o crime militar. Olha a recusa de obediência. Recusar obedecer ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço. Lembra que eu falei? Você, soldado, saia para patrulhar. Acabou a instrução. Não, não vou sair não, capitão. Saia, é uma ordem. Não vou sair. Recusa de obediência. Se ele estiver sozinho, ele pratica esse crime de recusa de obediência de 1 a 2 anos. Reunião ilícita, promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Olha que grave. Os militares se reúnem apenas para o quê? Falar mal da ordem do superior. Tomar parte para discussão de ato superior. O superior deu a ordem, falou algumas coisas, aí os militares se reúnem para discutir. Falar, não achei certo, eu também não. Esse tenente aí, esse capitão, esse sargento. Reunião ilícita. Reunião ilícita. Sabe aquilo lá da Constituição que a todos é permitido a reunião? O militar, não. Neste caso, não. Ele também não pode tratar de assunto atinente à disciplina militar, não pode um monte de militar ficar reunido para falar o que é disciplina, para falar o que é certo, o que é errado. Crime propriamente militar. Olha esse daqui. Esse daqui, eu confesso para vocês que tem constitucionalidade duvidosa. E vocês, como advogados, devem pré-questionar se um cliente de vocês for acusado de um crime desse, responder um IPM, vocês têm toda a liberdade de pré-questionar desde o início e chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas te adianto que no STM, nos tribunais militares,
a tese não vai prosperar. Talvez no Supremo, talvez no STJ, acho que é mais caso de Supremo. Olha só o que fala. Publicar ou militar sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar, esse é o ponto, publicamente ato do seu superior, ou assunto atinente à disciplina, ou qualquer resolução do governo, ou qualquer resolução do governo. Os militares estaduais, eles têm como chefe maior o governador do estado. Significa que o militar da ativa não pode criticar o governador ou o secretário. Mas peraí, eles não são cargos políticos? Ele não pode criticar a decisão do comandante geral. Esse artigo 166, quando foi criado, lá em 69, que foi a data da promulgação do Código Penal Militar, tinha uma conotação. Você criticava ali, ó, escrevia, mas hoje você tem celular, você tem Instagram. Então, quer dizer que alguma coisa que você critica no seu Instagram pessoal, de folga, sem estar fardado, mas você critica como cidadão, você pode ser responsabilizado pelo crime de publicação ou crítica indevida? Pode. Pode. Constitucionalidade duvidosa, mas até hoje não foi declarado inconstitucional. Senhores, aqui eu estou dando exemplo para vocês de crimes propriamente militares, artigo 9º, inciso 1. Tudo bem?